Olá, olímpicos, olá, olímpicas. Eu sou a professora Nívia Pombo, do Departamento de História da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Sou pesquisadora, trabalho, né, com o final do século XVIII, início do século XIX, e hoje eu vim conversar com vocês para tratar especificamente do processo da independência, né, o 1822. E quando a gente pensa nesse evento, né, do 1822, eu acho que duas perguntas passam pelas nossas cabeças. A primeira pergunta é a gente pensar por que, naquele momento, os homens que estavam ali nesse processo decidiram tornar o Brasil um império. E uma segunda pergunta é pensar por que esse território brasileiro não se dividiu conforme aconteceu também com a América Espanhola. É claro que não é possível que a gente reduza a alguns fatores explicativos respostas a duas perguntas que são tão complexas. Mas isso não significa que a gente não possa refletir sobre esse processo e tentar encaminhar ou ensaiar algumas respostas para elas. Então, eu acho que algo que ajuda refletirmos sobre o que aconteceu é nos remetermos um pouco aos contemporâneos, né? E como o evento operava, de algum modo, com um conjunto de expectativas, de valores e de imagens relacionados ao que eu vou chamar aqui como sendo uma dupla herança, né? Existia uma herança do território, né, aquilo que posteriormente a gente vai identificar como sendo o território brasileiro, e também a própria herança da ideia de império luso-brasileiro. Eu falo de herança por compreender a necessidade de pensarmos a independência como um processo. Né? Se há herança, existem também os seus herdeiros, ou seja, aqueles que viveram e atuaram em 1822, eles não surgiram do nada, né? Eles traziam consigo a sua própria trajetória e, sobretudo, traziam também muitas experiências compartilhadas. Para a gente tratar dessa primeira herança, que é a herança do território, vale lembrar, mesmo que a gente precise recuar um pouco no tempo, que desde a restauração, né, um período lá do século XVII, 1640, é possível acompanhar o valor e a importância que a coroa portuguesa vai atribuir ao território da América Portuguesa. Então, esse aspecto a gente pode, por exemplo, né, identificar na Carta Patente de Dom João IV, né, de 1645, quando ele determina que os primogênitos dos reis e, portanto, herdeiros da coroa portuguesa passassem a se chamar princesas e príncipes do Brasil. A historiografia também aponta para o progressivo deslocamento que, desde o final do século XVII, início do século XVIII, a gente assiste, né, do eixo das conquistas portuguesas no Oriente para o Ocidente, né? Ou seja, progressivamente os portugueses vão concentrando seus esforços na exploração e na colonização desse espaço da América. E quando eu estou falando da colonização, eu estou falando sobretudo de um processo que vai para além desse litoral, que é a marca do início da colonização no século XVI, vai progressivamente se expandindo para aquilo que na própria documentação aparece como sendo os sertões da América. Então, no século XVIII, né, fazendo esse percurso assim, um pouco ligeiro, desse processo que é longo, né, falei do século XVI, XVII e agora XVIII, a gente verifica a ampliação com o que eu vou chamar aqui de esquadrinhamento do território da América Portuguesa. Ou seja, é um século que a gente vai ver uma preocupação por parte da coroa portuguesa em criar expedições cartográficas, né, essas expedições que vão estudar e criar novos limites geográficos, né, que vão dividir o espaço da América Espanhola e da América Portuguesa. Essas expedições renderam uma documentação riquíssima, né, estão aí nos arquivos de Portugal e do Brasil, mapas,
desenhos, descrições etnográficas, uma documentação muito rica que, de alguma maneira, serviram para fundamentar um conjunto de novos acordos diplomáticos que vão ter, né, ao longo do século XVIII, sua importância também para a política colonial. Um deles, que eu gostaria de destacar aqui, é o Tratado de Madrid, de 1750, que vai romper, né, com o Tratado de Tordesilhas, vai substituir esse tratado e vai trazer para esse mapa, né, da América Portuguesa um desenho já muito próximo daquilo que posteriormente a gente vai chamar de mapa do Brasil. A segunda metade do século XVIII, ela traz também, ela inaugura um momento importante, que é o momento das reformas pombalinas. Eu não sei se vocês já ouviram falar, né, nas aulas de história de vocês, sobre o Marquês de Pombal e o conjunto de reformas administrativas, políticas, territoriais, implementar, mas o que vale a gente destacar desse período, para o que a gente o que eu estou propondo aqui para refletirmos, são as reformas que o Marquês de Pombal vai encaminhar para a principal instituição de ensino portuguesa, né, que vai formar também tantos nascidos aqui no Brasil, que é a Universidade de Coimbra. Então, a Universidade de Coimbra, a partir de 1779, passa a funcionar sob esses novos estatutos. Esses novos estatutos vão trazer disciplinas importantes afinadas com o iluminismo europeu, como o ensino da matemática, da história natural, da filosofia, e a partir desse momento, a Universidade de Coimbra passa a receber também um número cada vez maior de matrículas de nascidos aqui na América Portuguesa para a conclusão dos cursos universitários em Portugal. Então, entre esses nomes, né, por que eu estou trazendo essa informação aqui para vocês? Porque entre esses nomes, a gente pode localizar algumas figuras que vão ter um papel muito destacado no cenário da independência em 1822. José Bonifácio de Andrade Silva e seus irmãos, né, o Martim Francisco e o outro irmão, Antônio Carlos, o Hipólito da Costa, o Manuel Ferreira da Câmara, José da Silva Lisboa, o Visconde de Cairu, o José Feliciano Fernandes Pinheiro, entre outros. Ou seja, homens que, com essa formação em Coimbra, né, ao longo dos anos de 1770, 1780, vão atuar fortemente nos projetos coloniais que a coroa portuguesa vai implementar a partir de 1790. E eles vão formar, e aí repare, a gente está falando de uma juventude que vai atuar já nessa administração portuguesa muito antes do processo da independência ele acontecer. Essa geração que o historiador Kenneth Maxwell denominou de geração de 1790. Quem são esses homens, né? São homens que vão, que a gente pode dizer que vão gravitar no circuito político de um ministro que se destaca muito no final do século XVIII e início do século XIX, que é o ministro do Ultramar, Dom Rodrigo de Souza Coutinho. Podemos dar destaque, por exemplo, à atuação desses homens nas descrições detalhadas do território, na elaboração de mapas populacionais, nas memórias científicas e na construção de uma rica e elaborada cartografia de todo o território que viria a ser futuramente o Brasil. Tudo isso que eu estou falando, né, parece um pouco deslocado desse momento, desse processo de independência, mas é para a gente pensar o quanto, para nós, né, esse território que se mantém unido, né, que vai construir essa nação brasileira no século XIX, ele é também resultado de um processo de construção científica, né, de estudos científicos que foram realizados muito antes do 1822 e que, portanto, são fundamentais para a gente pensar justamente aquilo que eu falei anteriormente, que o processo da independência precisa também ser visto como um processo, né? Como algo que requer a gente olhar um pouco no que a gente poderia chamar de uma longa duração.
Então, trazendo de novo o Dom Rodrigo de Souza Coutinho para esse momento, né, essa figura que tem esse papel central de reunir essa geração e também para unir essa ideia do território a outra herança que eu comentei, né, que é a herança da ideia de império. Dom Rodrigo ele escreve em 1797 um documento muito destacado pelos historiadores que trabalham com o final do século XVIII, que é uma memória conhecida como sistema político que mais convém que Sua Majestade adote para os domínios da América. Esse texto ele reúne um conjunto de conselhos e propostas para a reforma da estrutura política, administrativa, econômica e fiscal da América Portuguesa, sinalizando, e aí eu vou citá-lo, né, num trecho, como o inviolável e sacrossanto princípio da unidade, primeira base da monarquia, que se deve conservar com o maior ciúme, a fim de que o português nascido nas quatro partes do mundo se julgue somente português. Ou seja, o texto trazia também uma alusão ao momento vivido pelos colonizadores europeus que assistiam às separações das suas mães pátrias, né? Então, o texto é de 1797, mas vale lembrar aqui que a preocupação do Dom Rodrigo está em torno do fato que eles haviam acabado de assistir da separação entre a Inglaterra e suas colônias, né, as 13 colônias inglesas, e também ao próprio processo que eles estão, nesse momento, vendo, né, da Revolução do Haiti, que havia começado em 1791 e durado até 1804. Então, esse momento que eu estou chamando a atenção, né, ele é fundamental para a gente pensar a construção dessa outra herança, né, que é justamente essa ideia do império. Por que foi tão importante para esses homens no final do século XVIII resgatar essa noção de império? Então, gostaria de lembrar que num outro trecho da memória, o Dom Rodrigo de Souza Coutinho, né, ao tratar do Brasil, ele não chama o Brasil de Brasil. Ele diz as províncias da América que se denominam com o genérico nome de Brasil. Né, o genérico nome de Brasil que contribui justamente para reforçar o argumento que nós estamos tratando aqui, né, que representava essa unidade espacial, né, e a contiguidade territorial capaz de legitimar o que antes, né, do nosso processo de independência em 1822 representava um domínio ultramarino da coroa portuguesa. Então, para ligar essa percepção, a ideia de herança que nós evocamos aqui desde o início, vale lembrar que em 1821, José Bonifácio, portanto um pouquinho antes, né, do nosso 1822, ele recorre justamente a essa mesma ideia, ao tratar, né, falando propriamente para os deputados da província de São Paulo, que estavam se organizando para ir às cortes de Lisboa, na reunião das Cortes de Lisboa, ele vai dizer justamente, né, que é fundamental criar uma capital no centro do Brasil para assentar o poder político e favorecer o comércio do Império do Brasil. Então, muito antes do 1822 acontecer, essa expressão, né, o genérico nome do Brasil, o Império do Brasil, já era utilizada na documentação da época para se referir propriamente ao Brasil, né? Portanto, os contemporâneos de 1822, como eu falei no início, né, operavam com um conjunto de expectativas, de valores e de imagens, né, que a própria transferência da corte, quando ela acontece em 1808, ela ajuda, né, a juntar alguns princípios, digamos, algumas linhas que estavam soltas nesse bordado. Então, por exemplo, quando a corte é transferida, ela não se transfere para qualquer parte do império, ela se transfere aqui, né, para o Brasil, para o Rio de Janeiro em particular, porque considerava justamente esse território como a sua parte mais importante, né, o peso político e econômico maior do Brasil nesse mesmo momento. Então, a transferência da corte, que alguns historiadores colocam, né, inclusive como fundamental para a gente compreender o processo que vai ter desfecho em 1822, é um momento também que esse centro político da capital do Império Português se junta, digamos assim,
com um outro fio solto, que é justamente essa noção do território, da importância do território do Brasil para essa coroa lusitana. Então, a instalação da corte, é claro, vai deflagrar outros processos que não cabem aqui nesse momento a gente discutir, mas ela, portanto, amplia a convergência, né, para o Brasil da sua condição de centro político e econômico da monarquia, aspecto que é fundamental para compreender depois também o próprio papel que o Rio de Janeiro vai exercer de capitalidade, né, o espaço de gestação desse novo império. Enfim, posteriormente a gente tem um momento da negação desse processo, mas que também não cabe aqui a gente tratar. E então eu gostaria de seguir discutindo mais propriamente essa segunda herança, que é a ideia de império. Então, talvez seja de pouco conhecimento ainda o fato de que a ideia de império ela era muito antiga nos circuitos políticos de Portugal, né? Essa ideia ela gravitava na corte portuguesa, e ela pode ser identificada também desde o século XVI, quando no processo, né, que vai consolidar a União Ibérica, em 1580, o prior do Crato, que era um dos pretendentes ao trono de Portugal, ele vai falar da necessidade de transferir a sede do poder político português para o Brasil. No século XVII, em outro momento tenso também, que é o processo da restauração portuguesa, em 1640, e, portanto, o fim da União Ibérica, o padre Antônio Vieira também vai evocar a ideia do Quinto Império, da necessidade da criação de um império poderoso aqui no Brasil. No século XVIII, o Dom Luís da Cunha, um estadista importante também desse início do século XVIII, vai aconselhar Dom João V, né, o rei do Fausto do Ouro, da descoberta do ouro aqui no Brasil, a criar um império nas partes mais ricas dos domínios portugueses, transferindo também para o Brasil, né, a sua corte, e, aspas, né, citando ele disse: tomasse o título de imperador do Ocidente. Então é verdade que a ideia de império ela gravitava nos circuitos da corte portuguesa, e ela vai ser, né, lembrada no final do século XVIII, no circuito político do Dom Rodrigo de Souza Coutinho e dessa geração que eu havia falado anteriormente. Então, a ideia de império ela surge todas as vezes que o pequeno reino de Portugal, dentro da Europa, sentiu a necessidade, né, de proteger esses domínios ultramarinos contra a cobiça, né? E aí no final do século XVIII a gente deve lembrar também as disputas diplomáticas que estavam em jogo no processo que se dá após a Revolução Francesa. Então a gente tem nesse contexto de ameaças, né, da França e da Espanha ao território de Portugal, processo esse que vai culminar com a transferência da corte em 1808, um momento de tensão em que essa ideia da transferência da corte ela vai surgir muito antes, propriamente, do 1808, e ela vai surgir sempre associada com essa necessidade de se criar um poderoso império no Brasil. É claro também que a gente deve lembrar que a noção de império ela não era tão estapafúrdia assim para quem vivia aquela época. Né? Então, se olharmos para o cenário da América e, sobretudo, identificarmos, né, a adoção do sistema republicano, se olharmos para a teoria política da época, a República ela era muito apropriada para pequenos territórios, né? Com exceção dos Estados Unidos, que vai inovar trazendo o federalismo, né? Associando o federalismo à ideia de república, o Brasil, né, como um espaço, no caso, né, uma colônia de dimensões continentais, esse espaço era muito apropriado para se aplicar, portanto, esse ideal de império, né, que já gravitava nos circuitos políticos portugueses. Então, é necessário lembrar dessas tradições e pensar também que essa herança de império, ao mesmo tempo que ela é tributária dessas tradições, ela vai ser também
pensada a partir das formulações políticas do final do século XVIII. Em que sentido, né? De que maneira? Então, ao reivindicar o ideal de império, ou como o próprio Dom Rodrigo, né, denominou o império nascente, que se colocava aqui para o espaço da América colonial, ao contrário do que aconteceu em outros momentos, ele vai contar com a participação dessa elite letrada que anteriormente eu falei, né, que se formou em Coimbra e que fez parte desses projetos políticos que a coroa portuguesa vai encaminhar no final do século XVIII aqui para o Brasil. Então é a primeira vez, e esse é um diferencial muito importante, que essa noção de império vai ser compartilhada com esses nascidos aqui no que hoje é o Brasil, né? No que a gente chama de América Portuguesa. Para encaminhar um encerramento, eu gostaria de lembrar aqui que existe um trecho dessa memória, desse documento de 1797, em que o Dom Rodrigo de Souza Coutinho fala da importância dos portugueses nascidos nas 4 partes do mundo se julgassem apenas portugueses. Essa também é uma novidade desse ideal de império, né? Se antes a noção de império estava muito associada, sobretudo, né, à ampliação do ideal de cristandade, né, da cristandade europeia, nesse final do século XVIII, existe um elemento novo para unir esse império. E esse elemento novo está ligado com a ideia de identidade, né? Então, quando ele fala que o português nascido nas 4 partes do mundo se julgasse somente português, ele está trazendo aqui essa necessidade de que, independente de qual parte do território o indivíduo tivesse, ele pudesse se sentir apenas, né, identificado com a monarquia portuguesa. Então, a tarefa que se colocava era costurar essa dupla herança, essa herança do território do império, com esse novo ideal que, de alguma maneira, o Dom Rodrigo também previu. Né? A nova unidade ela dependeria, ao meu ver, da construção do que posteriormente poderíamos chamar de nação brasileira. Né? Tínhamos, portanto, um território, essa herança geográfica construída por esses homens ao longo do século XVIII, tínhamos uma herança política extremamente poderosa, que era a ideia, né, de se manter uma monarquia imperial, mas faltava ainda a construção de um sentimento de que os nascidos em qualquer parte desse novo Estado que surgia, né, do Brasil, fosse capaz de se julgar, né, no nosso caso, unicamente brasileiros. Então, eu acho que essa ideia é uma ideia muito poderosa, ela não pode ser vista como algo que surge apenas no cenário de 1822, e se a gente compreende, portanto, a independência como um processo, nós somos capazes de resgatar, né, essas dois elementos tão poderosos desse legado que vem do período colonial, como sendo fundamentais para a gente compreender as definições que o 1822 traz para esse Estado imperial, né, que se forma no século XIX.